Olá pessoal, então vamos iniciar a semana com um novo módulo, né? Módulo 8 da frente B, Sistema Cartesiano. Bom, logicamente que é muito importante a gente saber localizar, né, muitas vezes um ponto no sistema cartesiano. Portanto, importantíssimo a gente identificar o eixo das abscissas, né, que é o eixo do x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo do y. O conjunto ponto P com coordenadas A e B me dá um posicionamento desse ponto no meu sistema de eixos. Então, na questão de posicionamento de um ponto, ele pode estar localizado então, no primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Já se um ponto está pertencente a uma reta, por exemplo, a bissetriz dos quadrantes pares, quem é essa bissetriz? É uma reta decrescente que passa pela origem e forma um ângulo de 45 graus com os eixos. E é uma reta, então, repito, decrescente. Então, essa reta tem como característica y igual a menos x. Já toda reta que passa pela origem, reta crescente, que forma com os eixos um mesmo ângulo de 45 graus, este caso agora é a reta da bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, e tem como equação y igual a x. Isso é muito importante em certas questões em que no enunciado ele vai me dizer: olha, é um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, tu sabe que esse ponto tem as coordenadas iguais. Agora, se ele disser que um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares, nós temos um ponto com as coordenadas simétricas. Extremamente importante no desenvolvimento de certas questões. Bom, já a questão de posicionamento, como a gente citou agora, pouco, aí a gente tem aqui, né, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Mas que características têm esses pontos? Então, no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada, o x e o y, serão positivos. Já no segundo quadrante, a nossa abscissa ela é negativa e a ordenada positiva. No terceiro quadrante, temos abscissas e ordenadas negativas. E no quarto quadrante, abscissa positiva e a ordenada negativa. Isso é uma questão apenas, não é para decorar, logicamente, né? É uma questão só de posicionar, né, gente? Então, se tem o sistema de eixo, tem a origem. À direita da origem, nós temos os positivos no x, à esquerda, negativos. Tratando no eixo agora o y, para cima da origem nós temos a parte positiva e para baixo a parte negativa. Então, não há necessidade nenhuma de decorar essas informações em relação aos quadrantes ali. Agora é interessante também, que sempre no enunciado que diz, olha, o ponto pertence ao eixo das abscissas, o ponto pertence ao eixo do x. Então, ele tem um valor para o x e a nossa ordenada será nula. Agora, o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Então, ele tem uma ordenada, ele tem um valor do y e a abscissa dele será sempre nula. Aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Quando um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, nós temos então o ponto com abscissa e ordenada iguais. Já o ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, nós temos então a abscissa oposta ao valor da ordenada. Outra parte importante também chama-se ponto médio, né? Que se a gente tem ali o ponto M do segmento AB e nós temos o ponto M está no meio desse segmento. Como encontrar as coordenadas desse ponto M? Então, o xm será a média aritmética das abscissas do ponto A e do ponto B. Já o ym será a média aritmética das ordenadas do ponto A e do ponto B. E aí a gente tem ali as coordenadas do ponto M, ou mais conhecido como ponto médio. Bom, aqui vamos falar sobre o baricentro, especificamente sobre o baricentro de um triângulo. Né? O baricentro nada mais é do que o ponto de encontro das três medianas.
Então, se nós pegarmos, por exemplo, partindo do ponto B, nós descobrimos o lado oposto ao vértice B, é o lado AC. Pega-se exatamente este lado e divide ao meio. Então, quem é aquele valor? É o ponto médio. Então, liga o B ao ponto médio do lado AC, nós temos uma mediana. Liga o A ao ponto médio do BC, nós temos uma segunda mediana. Liga o vértice C ao ponto médio do lado AB, nós temos uma terceira mediana. O encontro dessas três medianas representa para nós o baricentro. Como que a gente encontra ele, então? É só somar todas as abscissas do A, do B e do C, dividir por 3. E todas as ordenadas do A, do B e do C, e dividir por 3. Aí também nós temos uma importante relação, né? Que se nós traçarmos esse segmento, né, que vai ser do ponto B ao M, que é a nossa mediana, significa, por exemplo, que BG terá o dobro de tamanho do GM, assim como AG terá o dobro de tamanho do GN, assim como o CG terá o dobro de tamanho do GP. Essa é a relação que a gente tira aí com o baricentro. Já vem a distância entre dois pontos, extremamente importante, tá? Extremamente importante. Se porventura um dia, né, não lembrar da fórmula, aí claro que tem que entrar com desenho. Vocês podem notar que esse desenho ele forma ali um triângulo retângulo e a gente pode sair por Pitágoras. Até a dedução desta fórmula sai exatamente por uma relação de Pitágoras. Mas é bem tranquilo, né? Uma fórmula bem importante e bem tranquilo da gente lembrar. É a variação dos valores de x ao quadrado somado à variação dos valores do y ao quadrado. Soma, extrai a raiz e nos dá a distância dos pontos A e B. Não interessa a ordem, se tu pegar num xa menos xb ou xb menos xa, não importa a ordem, por quê? Porque está sendo elevado ao quadrado. Portanto, se a gente somar xb menos x, subtrair xb menos xa e der 2, e xa menos xb vai dar menos 2. Agora, elevado ao quadrado, ambos resultam em 4. Então, independente da ordem, a ordem que for, importante que vocês façam essa variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Bom, aí já começam algumas questões, né? Vocês vão verificar, depois a gente tem no segundo vídeo, nós vamos trabalhar com as questões de Enem, que já caíram nessa partezinha inicial de geometria analítica, né? Então a gente vai começar agora aqui com essa questão que simplesmente comenta o que acontece, né? Como é que vai ser representada a letra R se nós fizermos exatamente uma relação de simetria em relação à reta S. Então, a gente vai aumentar um pouquinho essa informação. Eu gosto de, para explicar essa questão, vocês sabem que nós temos que rodar essa letra R neste eixo. Para ser simetria, tu tem que rodar essa letra S, essa letra R, em torno desse eixo S. Ora, se nós aqui traçarmos uma linha exatamente nesse ponto, o que acontece do outro lado? Nós vamos ter que ter uma linha exatamente nesse ponto, né? Aí, olha o que vai acontecer agora. Olha ali, ó, e vai acontecer exatamente isso. É um reflexo, né, dessa letra R em relação ao eixo, a reta S, certo? Então, quer dizer, é uma questão muito comum no Enem, eles gostam muito, né, de cobrar essa questão. Se eu tenho aqui, como é que fica ali a questão de simetria. Então é importante tocar bastante exercícios em relação a visualizar esta letra R, por exemplo, simétrico em relação à reta S. Bom, já aqui ele questiona direto o ponto de encontro de todas as suas medianas, que são 3, né? Esse ponto de encontro chama-se baricentro. Ora, gente, para encontrar o baricentro deste triângulo, é só tu pegar os 3 valores de x, do A, do B e do C, somar e dividir por 3. Então, a gente somou e chegou no final, que é 0. O YG, o Y baricentro,
será dado pela soma dos três valores do y dividido por 3. Então, o 2, o menos 2 e o menos 4. E resultará em menos 4 terços. Portanto, as coordenadas cartesianas do baricentro será 0 e menos 4 terços. Bom, se os pontos A, menos 1 e 0, 1 e 0 e C, x e y são vértices de um triângulo equilátero, ele quer saber a distância entre os pontos A e C. Certo? Bom, menos 1 e 0, 1 e 0 e x e y são vértices de um triângulo equilátero. Perfeito. Então, isso tem que ficar claro. As distâncias entre os pontos A e B, A e C e B e C, eles são iguais. Perfeito? Porque é um triângulo equilátero. Gente, a gente não precisa encontrar as coordenadas do ponto C. Não tem necessidade. Ah, mas eu teria que ter para encontrar a distância do A até o C. Se eu tenho um A, tenho que encontrar o C. Neste caso em particular, não. Por quê? Porque o nosso objetivo é achar a distância entre os pontos A e C. Vem cá, mas ele não é a mesmíssima distância entre os pontos A e B? É verdade, né? Ele é a mesma distância. Então, quem sabe a gente não encontra ela? Então, distância entre os pontos A e B, menos 1 elevado ao quadrado, 0 menos 0 elevado ao quadrado. Aí chegaremos numa distância que é 2. Mas não esqueça, se essa distância entre A e B é 2, entre B e C é 2, e entre A e C, que está sendo questionado, é 2 também. Por isso que marcamos direto a letra B. Bom, já que ele comenta, né, que ele tem os pontos A, 0, 0, 1 e 0, 1 e 1, 0 e 1, são os vértices de um quadrado. Então, o ponto 1 terço e 1 terço pertence a quem? Bom, vamos começar o seguinte, vamos primeiro colocar todos aqueles pontos A, B, C, D. Vamos ver como é que eles ficam, então. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Ora, se nós ligarmos ele, confirma o enunciado. Ele é um quadrado. Está aí na figurinha. Perfeito? Agora, gente, aonde que está o ponto 1 terço e 1 terço? Beleza, está ali. Agora, o que significa? Se nós simplesmente ligarmos o A ao C, vai passar pelo ponto P. Ah, mas como é que tu me garante isso? Por causa dessa informação. Todo ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares tem abscissa e ordenadas iguais. Então, o ponto A não tem abscissa e ordenadas iguais? O ponto C também não tem, né? E o ponto P também tem. Então, simplesmente traçamos essa linha. E aí a gente lembra que essa linha nada mais é do que o quê? A diagonal do quadrado, a diagonal AC. Fechou. Ah, tu vê que é uma questão muito entrando na questão de desenho, né? Desenho e, claro, de uma informação da bissetriz dos quadrantes ímpares, sempre a abscissa e ordenada sempre serão iguais. Bom, a distância entre os pontos M e N no vale, bom, gente, mais direto impossível, né? Então, a distância entre o ponto M e N, a fórmula está aí, basta pegar a abscissa dos pontos M e N, subtrair as ordenadas do ponto M e N e subtrair. Beleza. Chegamos, então, em 25 mais 144, que nos dá 169, raiz quadrada, fechando, então, em 13. Muito direto, logicamente, é uma questão, né? Mas no Enem, gente, não vamos achar assim, isso não cai dessa maneira. Então, no próximo vídeo, vocês vão verificar certas questões do Enem que tem muitas características assim muito parecidas, muito próximas a esse tipo de questionamento, né? Sabendo aplicar a fórmula ali, está resolvida a questão. Claro, não tão direto, né? Não vão imaginar que no Enem a gente vai ter uma pergunta assim. Eles podem criar uma história em cima da questão e no final fazer essa pergunta aí. Bom, essa daqui, né, na figura o triângulo equilátero ABC, né, sendo A e B respectivamente, né, 0, 0, U4 e 0, e aí
a gente, então, o que a gente fez ali do lado? A gente simplesmente aumentou um pouquinho esse desenho e jogou para o lado, tá bom? Bom, vamos verificar o que a gente tem ali. O ponto 00 e o ponto 40. Tá aí tudo tranquilo, né? Beleza. O que nós temos aqui? Nós temos, então, esta linha tracejada representa quando tocar na base do triângulo, na base AB do triângulo ABC, vai ser quem ali? Vai ser o XC, né? A abscissa do ponto C. Gente, lembre, ela vai ser o ponto médio. Não é verdade? O triângulo é equilátero, então não vai ser o ponto médio. Então, entre A e B não tem 4, então aquele cara ali é 2. Então, tu já sabe que o teu XC, ele vale 2. Né? Com isso, até duas alternativas podem ser totalmente eliminadas ali, não é verdade? Pois muito bem. Vamos continuar a nossa análise, então. O que nós temos ali, então? Nós temos o ponto 2, que a gente sabe que é o x do C, e um y, que é o que a gente tem que encontrar. Perfeito? Bom, o que nós temos aí? Mais ou menos a mesma historinha contada agora há pouco, né, gente? Então, lembrando que A, B e C são vértices de um triângulo equilátero, portanto, as distâncias entre A e B, A e C e B e C são todas iguais. Perfeito? Bom, gente, não precisa fazer fórmula. A distância entre o A e o B é visto no desenho que é 4. É só tu verificar quanto tem do A até o B, 4 unidades. Portanto, essa distância é 4. Agora, não somente essa distância é 4, todas as distâncias são iguais a 4. Perfeito? Todas as distâncias são iguais a 4. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a distância do A até o C? Alguém podia dizer, mas eu não posso fazer do B até o C? Gente, é a mesmíssima coisa, tá? Então, nós vamos fazer do A até o C, beleza. 4 é a distância, não tem como, né, alterar, porque é um triângulo equilátero. Né? O XA vale 2, o XC ele vale 0. Não, desculpe, XA vale 0 e o XC vale 2. A ordem não interessa. Depois a gente tem o Y do ponto A, que é 0, e o Y do ponto C, que é Y, que a gente vai ter que encontrar, né? Então a gente organiza melhor, eleva ao quadrado ambos os lados para que a gente elimine com aquela raiz, e nós ficamos com 16 igual a 4, que é o 2 ao quadrado, mais o y ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado igual a 12, isolando vai dar raiz quadrada de 12, fazendo aí, né, melhorando a apresentação dele, 2 ao quadrado vezes 3, 2 ao quadrado cai fora somente o 2, e ficamos, portanto, que o y será 2 raiz quadrada de 3. Então, as coordenadas do ponto C é 2 e 2 raiz quadrada de 3. Bom, gente, nós temos uma boa bateria aí de exercícios propostos, né? Então, até no próximo vídeo, a gente vai trabalhar um pouco mais algumas questões, aquelas questões da URGS, todas as questões do Enem, tá? A gente vai resolver com os conceitos que a gente tem até o momento. Claro, não esqueça que é o princípio, é o iniciozinho de geometria analítica. A geometria analítica, ela tem trabalho com retas, distância de ponto a reta, depois tem a parte de circunferência. Então, nós temos, né, um bom caminho ainda a avançar. Mas se a gente começar bem essa parte da analítica, a sequência ela vai se tornar mais tranquila para nós, tá bom? Então, vamos esperar o próximo vídeo, que a gente vai trabalhar alguns outros exercícios, sempre lembrando daquela forma, tá, gente? Assim, ó, se vocês, porventura, né, não deu tempo para fazer os exercícios, então não assistam o próximo vídeo, que ele vai ser somente exercícios, tá? Resolvidos, detalhados, como a gente está mostrando agora, esses exercícios todos aqui também, tá? Então, tente primeiro, aí vai assim, não consegui, beleza, tá? Então, aí tu vai verificar quais exercícios ali que a gente propôs a solução deles, tá? São vários, portanto, primeiro, tente. Tentou, conseguiu? Ótimo! Verifica se a maneira que tu fez foi igual à minha, porque aí que tá. A analítica tem muito disso. Muitas questões da analítica têm formas diferentes de resolver. Inclusive essa que a gente está finalizando agora,
tem maneiras diferentes de resolver, né? Eu optei por essa. Tem a questão do ângulo, que a gente sabe que o ângulo interno desse triângulo é 60 graus, a gente poderia usar uma relação de triângulo retângulo, né? E, portanto, encontrar, né, quem seria o nosso y, não teria problema nenhum. Seria até, alguém vai me dizer, mas não é mais fácil? É que no momento a gente tem que dar mais ênfase à geometria analítica. Perfeito? Então, até o próximo vídeo. Até mais então. Beijo, beijo.